Você já parou para pensar que uma planta aparentemente inofensiva pode ser responsável por destruir florestas inteiras? Ou que algumas espécies vegetais, trazidas de outros continentes, mudaram o rumo de ecossistemas inteiros em poucos anos? Neste vídeo vamos revelar como as plantas exóticas, aquelas que cruzaram fronteiras naturais, se transformaram nas grandes invasoras do nosso planeta, e como elas alteraram profundamente a história da natureza. Plantas exóticas são espécies que crescem fora de seu ambiente natural. Isso significa que em algum momento foram levadas para outro lugar, muitas vezes por ação humana. Elas não pertencem originalmente àquele ecossistema, mas podem se adaptar bem. E é aí que mora o perigo. Muitas dessas plantas foram trazidas com boas intenções, para jardinagem, agricultura, reflorestamento ou paisagismo. Mas algumas acabam se espalhando descontroladamente, ocupando espaço de espécies nativas e alterando o equilíbrio do ambiente. Quando isso acontece, elas deixam de ser apenas exóticas e passam a ser consideradas invasoras. Uma planta se torna invasora quando começa a competir de forma desleal com outras espécies. Ela cresce rápido, se reproduz facilmente, ocupa espaço, altera o solo, consome água em excesso e afasta a fauna local. Isso acontece porque, fora do seu habitat original, ela geralmente não encontra predadores, pragas ou condições naturais que limitem seu avanço. É como colocar um competidor treinado em uma corrida contra iniciantes. A planta domina a paisagem e transforma completamente o ecossistema onde se instala. Vamos a alguns exemplos concretos que mostram o impacto real das plantas invasoras no meio ambiente. A jaqueira do Pará, por exemplo, foi levada da América Central para o Havaí. Lá, ela cresceu tão agressivamente que passou a impedir o desenvolvimento de outras espécies nativas, cobrindo o solo com tanta densidade que a luz não alcançava mais o chão da floresta. O capim colonião, trazido da África para o Brasil para alimentar o gado, hoje ocupa áreas inteiras do Cerrado e da Caatinga, eliminando a vegetação nativa e aumentando os riscos de incêndios florestais. Já a leucena, uma leguminosa asiática, foi implantada em vários países como alternativa econômica, mas acabou se tornando uma das plantas mais invasoras do mundo, sufocando ecossistemas locais e dificultando a regeneração natural. Essas plantas não apenas mudaram a paisagem. Elas alteraram solos, microclimas, cadeias alimentares e, em alguns casos, até a economia das regiões afetadas. A grande maioria das espécies exóticas chegou a novos ambientes pelas mãos humanas. Seja em navios, em embalagens de sementes, em vasos de plantas, ou como parte de políticas agrícolas e paisagísticas. E muitas vezes sem nenhum estudo prévio. O que acontece é que a natureza precisa de tempo para se equilibrar. Quando inserimos uma espécie nova em um ecossistema já estável, esse equilíbrio pode ser quebrado em pouco tempo, com consequências imprevisíveis. É possível identificar uma planta invasora observando alguns sinais simples. Ela cresce muito rápido mesmo sem cuidados? Aparece em locais onde ninguém plantou? Forma tapetes densos ou domina áreas inteiras? Substitui outras plantas com facilidade? Esses são indícios de que aquela espécie pode estar se comportando como uma invasora. O ideal é pesquisar o nome da planta, a origem e saber se ela está em listas oficiais de espécies invasoras da sua região. Encontrou uma planta com comportamento invasor no seu quintal ou terreno? A primeira dica é não deixar que ela se espalhe. Evite podar ou cortar de qualquer jeito, pois isso pode estimular ainda mais o crescimento ou espalhar sementes. Remova com cuidado, de preferência com acompanhamento técnico. Não descarte restos da planta em terrenos baldios ou matas, pois isso pode piorar a situação. E sempre que possível substitua por espécies nativas. Elas são mais equilibradas, atraem polinizadores e ajudam a manter a biodiversidade local. Evitar o problema das invasoras começa com escolhas conscientes. Antes de plantar qualquer espécie no jardim, horta ou terreno, pesquise sua origem. Dê preferência às plantas nativas da sua região. Além de se adaptarem melhor, elas exigem menos recursos, resistem mais a pragas e contribuem para a saúde do solo. Cuidar da natureza é também cuidar do que plantamos nela. Plantas exóticas podem parecer inofensivas, mas algumas carregam um potencial de destruição que poucos imaginam. Elas mudaram paisagens, empobreceram solos, afastaram animais e comprometeram a regeneração natural de muitos ecossistemas. O papel de reverter esse impacto está em nossas mãos. Plantar com responsabilidade é um ato de consciência ambiental. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Natureza e Plantas em Foco, ative as notificações e compartilhe com quem também se importa com o futuro do planeta.
E me conta nos comentários, você já viu uma planta que se espalha por todo canto aí na sua cidade? Será que ela é uma invasora? A gente se vê no próximo vídeo.